Brasil e, infelizmente, falar de mais um caso bastante triste, trágico. Olha só, uma cirurgia considerada muito simples e de baixo risco mudou completamente a vida de uma servidora pública de 38 anos em Pernambuco. A Camila Nogueira entrou no hospital andando, consciente, para retirar a vesícula e corrigir uma hérnia, mas saiu do procedimento com danos cerebrais graves e está em estado vegetativo. A foto dela aí. A família aponta negligência médica e levou o caso ao Conselho Regional de Medicina pedindo a punição dos profissionais. O que teria acontecido dentro do centro cirúrgico e quais são as acusações feitas pela defesa da paciente. A repórter Letícia Guedes, da coluna da Mirelle Pinheiro, está aqui comigo no estúdio para trazer mais detalhes desse caso horroroso, né, Letícia? Muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis. Bom dia a todos. É um caso realmente muito triste. A família da Camila está extremamente abalada e a gente está fazendo o nosso papel de imprensa, de tentar, de alguma forma, dar voz a esse caso, né? Tudo aconteceu em agosto do ano passado, de 2025, dia 27. A Camila, ela foi ao hospital depois de ter realizado um exame de rotina e ter identificado aí pedras na vesícula, além de uma hérnia que ela havia contraído depois da segunda gestação. Ela é mãe de 2 crianças, uma de 6 e uma de 2 anos. E como esses procedimentos são considerados simples e de baixo risco, a equipe médica decidiu por fazer as 2 cirurgias, então, em um só dia, porque realmente não tinha nenhum perigo, né, diante da avaliação. Ela era uma mulher sem comorbidades, saudável, para além dessas 2 questões, então realmente era para ocorrer tudo bem, era o esperado. Apesar disso, a Camila estava muito nervosa, segundo o esposo dela, que conversou com a gente, e ela entrou na sala cirúrgica caminhando bem, conversando, mas ocorre que ali, durante a cirurgia, ela apresentou apneia, então ela teve dificuldade respiratória e, apesar dos monitores avisarem isso, de acordo com a família e com a defesa, a equipe médica não teria reagido prontamente. Então, ocorre que a Camila teria ficado por cerca de 15 minutos em sofrimento respiratório, o que causou sequelas neurológicas irreversíveis. Atualmente, a Camila está na unidade de terapia intensiva de um hospital. Ela precisa de ajuda para fazer as coisas mais básicas do dia a dia, se alimenta por sonda. Então, assim, é uma situação realmente muito triste. Caramba, Letícia, 15 minutos... 15 minutos, porque desde que o procedimento foi iniciado, o monitor já apontava que não estava tudo bem. O que o esposo da Camila diz, que ele também é médico, apesar de não ser especialista na área, o que ele diz é que provavelmente, isso é o que a defesa acredita, que tenha ocorrido ali algum tipo de erro para conseguir enviar o oxigênio para o pulmão da Camila, uma vez que ela foi submetida à anestesia geral para passar pelos procedimentos, e aí ela precisava desse apoio para a chegada do oxigênio no pulmão, e a defesa acredita que algum cabo tenha sido colocado de forma errada ou estivesse desconectado. Então, tudo isso eles apresentaram em uma peça que foi enviada ao Conselho Regional de Medicina. Eles pedem que essas 3 médicas que participaram da equipe do procedimento cirúrgico sejam afastadas. A coluna tenta localizar a defesa dessas médicas, até o momento não houve pronunciamento. O Conselho de Medicina falou para a gente que apura essa denúncia, que todas as sindicâncias recebidas são apuradas em sigilo, por isso eles não se manifestaram de forma detalhada, mas esse caso já está sendo investigado ali no Conselho Regional de Medicina. Perfeito. A gente tem um vídeo, né, que a Letícia conseguiu aí do marido falando sobre isso. Vamos acompanhar. A gente foi um dia antes. Ela estava muito nervosa com essa cirurgia, não sei porquê, tanto é que ela não dormiu nesse dia. Como eu sou médico e como eu já vi muitas cirurgias na minha época de estudante, de vesícula, de hérnia, eu sabia que isso era uma cirurgia simples. Então, assim, eu não entendi o porquê da preocupação dela. Mas ela estava muito preocupada, tanto é que ela não dormiu a noite anterior, do dia 26 para o dia 27. Fomos para o hospital. E aí ela se internou. Quando foi mais ou menos umas 10 da manhã, chamaram para a cirurgia.
Eu já estranhei um pouquinho, porque geralmente quando se vai para cirurgia, né, não só vai a médica até o quarto, não. A anestesista também vai, mas ela não apareceu. Quando é por volta de meio-dia, ligam lá para o quarto e aí eu já estranhei. Porque geralmente, quando a cirurgia é bem sucedida, a gente já chama a gente já leva a paciente e diz que deu tudo ok e bem. Quando eu desci, que a médica me chamou para perto do elevador, aí coisa boa não foi. Aí ela veio dizendo que Camila teve uma parada durante o ato cirúrgico e de 15 minutos. E eu pensei que a próxima palavra que ela ia dizer e faleceu, né? Mas ela disse que conseguiram reanimar e ela está na UTI no momento. É isso, né, Letícia? Essa cirurgia é muito simples. Enfim, os estudantes de medicina, mesmo que não se especializem depois da faculdade nessa área, assim como o próprio marido não se especializou, eles passam por diversas cirurgias simples para o conhecimento básico ali da medicina. De vesícula é esse dos procedimentos mais simples, assim como ele reforça aí. E até nesse pós-cirurgia, como as equipes ali falaram com o marido, já tem alguns elementos, né, que certamente vão ajudar a investigação desse caso, como você estava trazendo. É muito triste. Realmente é muito triste. O Paulo, o esposo da Camila, conversou com a gente. Ele falou que agora ele faz papel de pai e de mãe, né, de forma totalmente repentina. Ele jamais esperou que isso fosse acontecer. O Arthur tem 6 anos, a Marina só tem 2 anos. E quando ele estava conversando com a gente, foi até algo muito triste, assim, que me tocou bastante, é que ele comunicou que não poderia continuar a entrevista porque ele tinha prometido para o Arthur que ia ensiná-lo a andar de bicicleta naquele horário. Então, assim, o Paulo está passando por uma situação muito complicada, porque ele se divide entre essas reuniões com a defesa para tentar dar continuidade no processo, com os cuidados com o filho, com os filhos e também com os cuidados com a Camila, que ele está ali em tempo integral.